Laura sempre foi conhecida como a garota tranquila. Desde criança, ela preferia observar o mundo à sua volta em vez de participar ativamente dele. Enquanto seus colegas corriam pelos corredores da escola durante os intervalos, gritando e rindo sem parar, Laura se sentava embaixo de uma árvore no pátio, com um livro nas mãos ou um caderno de desenhos sobre os joelhos. Seu silêncio não era algo que chamasse atenção negativamente, na verdade, muitos adultos elogiavam sua seriedade e maturidade. Sua mãe costumava dizer que ela tinha uma alma velha, mas Laura nunca entendeu bem o que isso significava. Para ela, ser quieta era apenas natural. Aos 23 anos, Laura vivia em um pequeno apartamento na zona sul de uma cidade grande e agitada. Trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de tecnologia, onde passava seus dias respondendo e-mails, organizando planilhas e atendendo ligações. Era um trabalho monótono, repetitivo, mas seguro, exatamente o tipo de coisa que seus pais haviam incentivado quando ela estava decidindo sua carreira. Estabilidade é importante, seu pai sempre dizia, embora ele mesmo tivesse passado a vida inteira pulando de emprego em emprego, sem nunca encontrar algo que realmente amasse. À noite, Laura voltava para casa exausta, mas não pelo cansaço físico. Era como se o peso das horas passadas sentada em frente ao computador, tentando parecer ocupada enquanto pensamentos dispersos vagavam por sua mente, fosse mais esmagador do que qualquer outra coisa. Ela ligava a televisão só para ter algum ruído de fundo, mas raramente prestava atenção ao que estava passando. Às vezes, folheava redes sociais no celular, vendo fotos dos amigos sorridentes em festas, viagens ou momentos especiais. Eles pareciam tão felizes, tão cheios de vida. Laura, por outro lado, sentia-se cada vez mais distante, como se estivesse presa em um vidro invisível que a separava do resto do mundo. Seus amigos ainda a convidavam para sair, claro. Você precisa relaxar, Laura, era uma frase que ela ouvia com frequência. Mas, por mais que tentasse acompanhar as conversas animadas nos bares ou nas festas, algo dentro dela simplesmente não se conectava. Ela sorria, acenava, concordava com a cabeça, mas suas palavras eram poucas e espaçadas. Quando perguntavam como ela estava, Laura respondia automaticamente, tudo bem. Nunca mencionava o nó que crescia em sua garganta toda vez que tentava expressar algo mais profundo. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Laura decidiu caminhar sozinha pelas ruas vazias da cidade. Era uma dessas noites frias de outono, onde o vento soprava suavemente entre os prédios altos e as luzes amareladas dos postes criavam sombras dançantes no chão. Ela gostava desses momentos solitários, quando podia andar sem rumo e deixar sua mente vagar livremente. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto atravessava uma praça deserta, Laura sentiu um aperto no peito, uma sensação de sufocamento que fez seus passos vacilarem. Parou abruptamente, colocando uma mão sobre o coração, como se pudesse aliviar a pressão que crescia dentro dela. Foi então que percebeu, o silêncio que sempre a acompanhará, aquele espaço calmo e familiar em sua mente, não era mais confortável. Ele estava pesado, opressor, quase insuportável. Era como se 1000 vozes estivessem gritando dentro dela, todas ao mesmo tempo, exigindo serem ouvidas. Laura olhou ao redor, meio esperando que alguém aparecesse para ajudá-la, mas a praça continuava deserta. Apenas o som distante de um carro passando quebrou o silêncio momentaneamente. Ela respirou fundo, tentando acalmar-se, mas a pergunta ecoou em sua mente, insistente e inquietante: o que há de errado comigo? Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, encarando o teto escuro, ela começou a refletir sobre sua vida. Por que se sentia tão desconectada? Por que era tão difícil falar sobre o que sentia? E, talvez a pergunta mais assustadora de todas, será que ela sempre fora assim, ou algo havia mudado? O silêncio dentro dela, que antes parecia um abrigo, agora começava a revelar-se como uma prisão. E Laura sabia, no fundo, que precisava encontrar uma maneira de libertar-se, antes que aquela sensação de sufocamento a consumisse completamente. Nos dias seguintes àquela noite na praça, Laura sentiu como se estivesse caminhando em um terreno movediço. O silêncio que antes a envolvia como uma manta agora parecia um peso insuportável sobre seus ombros.
Ela tentava seguir sua rotina normal, acordar cedo, tomar café rapidamente enquanto lia as notícias no celular, ir ao trabalho, responder e-mails e voltar para casa exausta, mas algo havia mudado dentro dela. Era como se uma rachadura tivesse surgido em uma parede que ela achava inabalável, permitindo que pequenos fragmentos do passado começassem a escapar. No início, eram apenas flashes. Cenas breves e desfocadas que surgiam em momentos inesperados, o rosto cansado de sua mãe quando Laura era criança, os gritos abafados vindos do quarto dos pais tarde da noite, a solidão sufocante de ficar sozinha por horas enquanto todos pareciam ocupados demais para notá-la. Essas imagens não vinham com explicações ou contextos claros, ou elas simplesmente apareciam, como pedaços de um quebra-cabeça que ela não sabia como montar. Uma manhã, enquanto esperava o elevador do prédio onde trabalhava, Laura foi tomada por uma lembrança tão vívida que precisou apoiar-se na parede para não perder o equilíbrio. Ela estava de volta à sala de estar de sua casa, aos 7 anos, sentada no chão com um caderno de colorir nas mãos. Sua mãe estava na cozinha, lavando louça, e seu pai estava no sofá, lendo o jornal. Parecia uma cena comum, mas havia algo errado. O silêncio entre eles era denso, pesado, como se cada palavra não dita fosse uma barreira invisível. Laura lembrava-se de olhar para os dois, querendo dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não saíam. Ela tinha medo de perturbar aquele frágil equilíbrio, de ser rejeitada ou ignorada. Quando o elevador finalmente chegou, Laura entrou cambaleando, ainda atordoada pela força da memória. No escritório, tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para aquela cena. Por que ela se lembrava disso agora? E por que aquela sensação de vazio ainda ecoava dentro dela, mesmo tantos anos depois? Naquela noite, incapaz de dormir, Laura decidiu procurar algo que pudesse ajudá-la a entender melhor o que estava acontecendo. Vasculhou armários e gavetas até encontrar uma caixa de papelão empoeirada no fundo do armário do quarto. Dentro dela, havia objetos que ela não via há anos, brinquedos antigos, cadernos escolares, fotos amareladas pelo tempo. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto folheava aqueles pedaços do passado. Entre os itens, encontrou um álbum de fotografias que ela não via desde a adolescência. As imagens mostravam momentos felizes, aniversários, festas de família, viagens curtas. Mas algo nelas parecia fora de lugar. Os sorrisos eram forçados, os olhares desconectados. Laura percebeu que, mesmo nas fotos mais felizes, ela sempre parecia distante, como se estivesse observando tudo de longe, sem realmente participar. Foi então que ela encontrou algo que fez seu coração parar. No meio do álbum, havia uma carta dobrada cuidadosamente. A caligrafia infantil no topo da página dizia: "Para mim mesma, quando eu crescer." Laura sentiu um nó na garganta ao abrir a carta. As palavras eram simples, escritas com lápis de cor azul e vermelho. Quero ser livre. Quero poder falar o que sinto. Quero que as pessoas me escutem. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ela terminasse de ler. Aquela carta era uma janela para a alma de sua versão mais jovem, uma menina que sonhava com liberdade e conexão, mas que provavelmente nunca teve espaço para expressar esses desejos. Laura percebeu que, em algum momento, ela havia silenciado aquela parte de si mesma. Talvez para se proteger, talvez porque ninguém parecia interessado em ouvir. Mas agora, aquele silêncio estava cobrando seu preço. Nos dias seguintes, Laura começou a prestar mais atenção nas memórias que emergiam. Algumas eram dolorosas, outras quase triviais, mas todas pareciam conectadas por um fio invisível, a ausência de voz. Lembrou-se de como, na escola, evitava levantar a mão durante as aulas, mesmo quando sabia as respostas. Lembrou-se de como, aos 13 anos, escreveu uma redação sobre seus sentimentos em relação ao divórcio dos pais, mas rasgou as páginas antes de entregá-las, com medo de ser julgada. Lembrou-se de como, aos 17, quis contar para sua melhor amiga que estava apaixonada por ela, mas optou por guardar aquele segredo para sempre. Cada lembrança trazia consigo uma onda de emoções intensas: tristeza, raiva, frustração, medo. Laura começou a sentir que estava sendo inundada por tudo que havia reprimido ao longo dos anos.
Havia momentos em que queria gritar, chorar, bater em algo, mas também havia outros em que se sentia completamente paralisada, como se o peso de tudo aquilo fosse grande demais para ser enfrentado. Foi nesse ponto que ela percebeu algo crucial: o silêncio dentro dela não era apenas uma escolha, era uma prisão construída ao longo dos anos. Uma prisão que ela mesma ajudara a erguer, tijolo por tijolo, cada vez que engolia suas palavras, cada vez que fingia estar bem, cada vez que dizia estou ótima quando, na verdade, estava se afogando. Mas quem a colocará ali? Será que foram seus pais, com suas expectativas silenciosas e suas próprias feridas não curadas? Ou será que ela mesma havia construído aquelas paredes, buscando segurança em um mundo que parecia confuso e assustador? Laura sabia que precisava de respostas, mas também sabia que não poderia encontrá-las sozinha. Começou a pensar em formas de buscar ajuda, mas a ideia de compartilhar suas dores com alguém a assustava profundamente. E se ninguém entendesse? E se ela fosse julgada ou rejeitada? Ainda assim, algo dentro dela insistia: você precisa tentar. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas vazias da cidade, Laura sentiu novamente aquele aperto no peito que a fizera parar na praça alguns dias antes. Mas desta vez, ela não lutou contra ele. Em vez disso, sentou-se em um banco e deixou as lágrimas rolarem. Chorou por todas as palavras que nunca disse, por todas as emoções que guardou dentro de si, por todas as vezes que se sentiu invisível e incompreendida. E, pela primeira vez, Laura percebeu que talvez houvesse uma maneira de libertar-se. Não seria fácil, e ela sabia disso. Mas também sabia que continuar presa naquele silêncio não era mais uma opção. Nos dias que se seguiram àquela noite em que Laura finalmente permitiu-se chorar, algo dentro dela começou a mudar. Era como se o ato de abrir as comportas para suas emoções tivesse criado uma pequena rachadura na muralha que ela construíra ao longo dos anos. E embora ainda sentisse o peso do silêncio, agora havia também um leve eco, um sussurro distante que parecia dizer: você não está sozinha. Decidida a dar algum tipo de passo adiante, Laura começou a procurar formas de expressar tudo o que estava guardado dentro dela. No início, tentou escrever. Comprou um caderno novo e, em uma tarde chuvosa, sentou-se à mesa da cozinha com uma caneta na mão. Mas as palavras não vinham facilmente. Ela olhava para a página em branco por minutos a fio, frustrada pela dificuldade de colocar seus sentimentos em palavras. Cada frase que começava parecia insuficiente, como se fosse apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Foi então que ela decidiu sair de casa. Precisava de ar fresco, de movimento, de algo que a tirasse daquele ciclo de pensamentos repetitivos. Caminhou sem rumo pelas ruas da cidade até chegar a um parque que frequentava ocasionalmente. Era um lugar tranquilo, com árvores altas e bancos espalhados sob a sombra. No centro do parque, havia uma pequena praça onde artistas de rua às vezes montavam suas exposições ou tocavam música. Naquele dia, Laura encontrou algo diferente. Um homem estava pintando quadros em frente a uma multidão curiosa. Ele tinha cabelos desgrenhados e usava roupas manchadas de tinta, mas havia algo cativante em sua energia. Seus movimentos eram fluidos, quase dançantes, enquanto ele trabalhava em uma tela grande. As cores vibrantes saltavam aos olhos, azuis intensos, vermelhos ardentes, amarelos brilhantes, e pareciam contar histórias que iam além das palavras. Laura aproximou-se hesitante, sentindo-se atraída por aquela explosão de vida. Quando percebeu que ela estava ali, o artista sorriu e acenou para que se aproximasse mais. Gosta de arte? Ele perguntou, com uma voz calorosa e acolhedora. Eu não sei muito sobre isso, Laura respondeu, envergonhada. Mas gosto de como suas cores parecem gritar. O homem riu, como se apreciasse a escolha de palavras. Meu nome é Gabriel, ele disse, estendendo a mão suja de tinta. E sim, minhas cores gritam porque às vezes as palavras não são suficientes. Laura ficou intrigada. Havia algo naquela frase que ressoava profundamente dentro dela. Conversaram por alguns minutos, e Gabriel explicou que usava a arte como uma forma de lidar com suas próprias batalhas internas. A dor precisa de outra forma de sair, ele disse simplesmente.
Às vezes, pintar ou criar algo é a única maneira de fazer sentido do caos. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Laura. Naquela noite, ao voltar para casa, ela comprou um caderno de espiral barato e algumas canetas coloridas. Começou a rabiscar aleatoriamente, sem pensar muito no que estava fazendo. No início, eram apenas formas abstratas, círculos, linhas retas, traços desordenados. Mas, gradualmente, algo começou a emergir. Ela percebeu que podia usar os desenhos para expressar o que as palavras não conseguiam capturar. Uma linha sinuosa representava a confusão em sua mente, um borrão escuro simbolizava a tristeza que carregava, uma explosão de cor amarela era a esperança que ainda reluzia em algum lugar dentro dela. Com o passar dos dias, Laura começou a alternar entre escrever e desenhar. Às vezes, as palavras fluíam naturalmente, outras vezes eram substituídas por imagens. Ela escreveu sobre o silêncio que a sufocava, sobre as memórias dolorosas que emergiam, sobre o desejo de encontrar sua própria voz. Também começou a experimentar outras formas de expressão, colagens feitas com recortes de revistas velhas, pequenas poesias rabiscadas nos cantos das páginas, até mesmo tentativas de compor músicas usando melodias simples no piano digital que havia comprado anos antes, mas nunca usado. Gabriel tornou-se uma presença constante em sua vida. Eles continuaram a se encontrar no parque, e ele sempre a incentivava a explorar suas emoções sem medo de julgamento. Certa vez, ele lhe mostrou um quadro inacabado e disse: "Aqui está minha dor. Não é bonita, nem organizada. Mas é real." Aquilo tocou Laura profundamente. Ela percebeu que não precisava ter medo de ser imperfeita ou vulnerável. A arte não precisava ser perfeita, ela precisava ser verdadeira. Além disso, Gabriel apresentou-a a outros artistas que frequentavam o parque. Laura conheceu músicos que tocavam violão nas calçadas, poetas que declamavam versos embaixo das árvores e fotógrafos que capturavam momentos fugazes da cidade. Todos eles tinham algo em comum, uma necessidade de expressar algo que ia além das palavras convencionais. Laura começou a sentir que pertencia àquele grupo, mesmo que ainda fosse nova nesse mundo. Uma tarde, enquanto conversava com Gabriel, ele sugeriu que ela compartilhasse seu trabalho com os outros. "Por que não fazemos uma pequena exposição aqui no parque?" ele propôs. "Você pode mostrar seus desenhos, poemas, qualquer coisa que tenha criado. Não precisa ser grandioso, só precisa ser autêntico." A ideia assustou Laura inicialmente. Mostrar seu trabalho significava expor partes de si mesma que ela sempre manteve escondidas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador naquela possibilidade. Talvez, ao compartilhar sua dor, ela pudesse encontrar conexão com outras pessoas que também lutavam contra seus próprios silêncios. Com a ajuda de Gabriel, Laura começou a preparar sua primeira exposição. Reuniu seus desenhos, colagens e poemas, organizando-os em painéis improvisados. Escolheu o título Fragmentos do Silêncio, inspirada na sensação de que cada peça representava um pedaço de si mesma que havia sido fragmentada pelo tempo e pelas experiências. Para sua surpresa, Gabriel convenceu outros artistas a participarem também, transformando o evento em uma colaboração coletiva. No dia da exposição, Laura estava nervosa. Chegou ao parque cedo para ajudar a montar os painéis e arrumar os espaços. À medida que as pessoas começaram a chegar, ela sentiu o coração acelerar. Havia amigos de Gabriel, curiosos que passavam pelo parque e até alguns colegas de trabalho que Laura havia convidado timidamente. Ela observava as reações das pessoas enquanto elas paravam diante de seus trabalhos. Alguns sorriam, outros pareciam refletir profundamente, e alguns até choravam. Um momento particularmente marcante aconteceu quando uma mulher mais velha aproximou-se de Laura. Ela segurava um dos poemas que Laura havia escrito, intitulado O Peso das Palavras Não Ditas. Com lágrimas nos olhos, a mulher disse: Isso é exatamente como me sinto. Como você conseguiu colocar em palavras algo que eu nunca consegui? Laura ficou sem reação por um momento. Então, com a voz trêmula, respondeu: Eu só escrevi o que sentia. Acho que todos nós carregamos esses pesos, mesmo que não saibamos como expressá-los.
Aquela interação foi um divisor de águas para Laura. Pela primeira vez, ela percebeu que sua dor não era única. Que havia outras pessoas lá fora, lutando com seus próprios silêncios, e que, ao compartilhar sua história, ela poderia ajudar alguém a se sentir menos sozinho. Ao final do dia, Laura sentou-se em um banco próximo, exausta, mas com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Gabriel sentou-se ao seu lado e sorriu. Viu? Você não está sozinha, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Laura olhou para ele e sorriu de volta. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, muitas camadas de dor para desvendar. Mas, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. O silêncio dentro dela ainda existia, mas agora ele começava a ganhar forma, através de palavras, cores, sons e conexões. E, talvez, esse fosse o primeiro passo para transformar aquele grito interior em algo belo. Com o passar das semanas, Laura mergulhou ainda mais fundo em seu processo de autoexpressão. O sucesso inesperado de sua primeira exposição no parque a encorajou a continuar explorando formas de dar voz às suas emoções. Ela começou a dedicar cada vez mais tempo à escrita e à arte, transformando seu pequeno apartamento em um espaço cheio de cadernos abertos, telas pintadas e papéis espalhados pelo chão. Era como se, ao colocar suas dores no papel ou nas telas, ela estivesse finalmente permitindo que algo dentro dela respirasse. Mas, quanto mais ela explorava seu interior, mais confrontava as feridas profundas que havia ignorado por tanto tempo. Cada poema que escrevia, cada desenho que criava, parecia abrir uma nova porta para memórias dolorosas e sentimentos reprimidos. Às vezes, era como se ela estivesse revivendo momentos de sua infância, os gritos abafados dos pais, a solidão sufocante de ser deixada sozinha, a sensação de invisibilidade quando tentava expressar algo importante e ninguém parecia escutar. Uma noite, após uma discussão tensa com sua mãe, Laura sentiu que tudo estava prestes a explodir. Sua mãe, sempre preocupada com aparências e expectativas sociais, havia criticado sua decisão de investir tempo em coisas sem futuro, referindo-se à arte e à escrita. Você precisa ser prática, Laura, sua mãe disse, com aquele tom de voz que sempre a fazia se sentir pequena. Essas coisas não vão te sustentar. As palavras ecoaram na mente de Laura durante todo o caminho de volta para casa. Quando chegou ao apartamento, ela trancou a porta e se jogou no sofá, tentando controlar a raiva e a frustração que cresciam dentro dela. Mas, dessa vez, não havia como conter a tempestade. As lágrimas começaram a rolar, e então veio o grito, um grito tão alto e visceral que assustou até a si mesma. Laura caiu de joelhos no chão, segurando o peito como se pudesse impedir o coração de saltar para fora. Era como se todo o silêncio acumulado ao longo dos anos tivesse finalmente explodido, transformando-se em um som que ecoava pelas paredes do apartamento. Ela chorou até ficar sem ar, até sentir que não havia mais nada dentro dela para derramar. E, mesmo assim, o peso continuava ali, pressionando-a como uma pedra gigantesca. Naquela noite, Laura percebeu que não podia mais fugir. O silêncio que antes a protegia agora a sufocava, e a única maneira de enfrentá-lo era mergulhar completamente nas profundezas de sua dor. Ela sabia que precisava de ajuda profissional, mas a ideia de procurar um terapeuta a assustava. E se fosse julgada? E se dissessem que ela estava exagerando? Ainda assim, algo dentro dela insistia: você precisa tentar. No dia seguinte, Laura marcou sua primeira sessão com uma psicóloga recomendada por uma amiga. Durante a consulta inicial, ela hesitou em compartilhar seus pensamentos mais íntimos, mas a terapeuta, uma mulher gentil chamada Doutora Clara, soube criar um ambiente seguro e acolhedor. Laura falou sobre o silêncio que carregava, sobre as memórias dolorosas que emergiam e sobre a sensação de estar presa em uma prisão invisível. Pela primeira vez, ela verbalizou algo que nunca havia admitido nem para si mesma: sinto que nunca fui realmente vista ou ouvida. Como se eu fosse apenas um reflexo do que os outros esperavam de mim. A doutora Clara ouviu atentamente e, em seguida, explicou que o silêncio de Laura não era apenas uma escolha, ele era resultado de anos de condicionamento emocional. Muitas vezes, aprendemos a nos calar porque nossas vozes foram desvalorizadas ou ignoradas, ela disse.
Mas isso não significa que você não tenha o direito de ser ouvida agora. Aquelas palavras tocaram Laura profundamente. Nas semanas seguintes, ela continuou frequentando as sessões de terapia, onde aprendeu sobre o impacto do trauma emocional e como o silêncio pode funcionar como uma defesa, mas também como uma prisão. A doutora Clara incentivou a explorar suas emoções sem medo de julgamento e a reconhecer que dar voz às suas dores era o primeiro passo para curá-las. Paralelamente à terapia, Laura intensificou seu trabalho criativo. Começou a escrever poemas mais pessoais, alguns dos quais eram tão cruéis e honestos que ela mal conseguia reler depois de terminá-los. Em um deles, intitulado O Grito Silencioso, ela descreveu a sensação de estar presa em uma sala escura, com paredes feitas de todas as palavras que nunca disse. No final do poema, ela imaginava-se quebrando essas paredes com as próprias mãos, mesmo que isso significasse sangrar no processo. Gabriel continuou sendo um grande apoio durante esse período. Ele ajudava a ver beleza em meio ao caos e a enxergar sua dor como uma fonte de força. Certa vez, enquanto caminhavam pelo parque, ele disse: "A arte é como uma tempestade. Ela pode destruir, mas também pode limpar o céu." Laura refletiu sobre aquilo por dias, percebendo que talvez sua própria tempestade interior fosse necessária para limpar o caminho para algo novo. Apesar do progresso, houve momentos em que Laura sentiu que estava regredindo. Havia dias em que a dor parecia insuportável, em que ela queria voltar para o conforto ilusório do silêncio. Mas, aos poucos, ela aprendeu a aceitar que a cura não era linear. Algumas manhãs, ela acordava com uma sensação de leveza, como se tivesse dado um passo à frente. Outras vezes, sentia-se novamente sufocada, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Mas, mesmo nos dias mais difíceis, ela continuava escrevendo, desenhando e conversando com sua terapeuta. Um momento decisivo ocorreu durante uma sessão de terapia, quando a doutora Clara perguntou: "Se você pudesse voltar no tempo e falar com a versão mais jovem de si mesma, o que diria?" Laura pensou por um longo tempo antes de responder. Finalmente, disse: "Eu diria que está tudo bem sentir dor. Que ela não precisa ser escondida ou negada. Que você merece ser ouvida, mesmo que o mundo pareça indiferente." Aquela resposta trouxe lágrimas aos olhos de Laura. Era como se ela estivesse finalmente começando a perdoar a si mesma por todos os anos de silêncio. A doutora Clara sorriu e disse: "Talvez seja a hora de você começar a ouvir essa parte de si mesma que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida." Inspirada por aquela conversa, Laura decidiu fazer algo que há muito evitava: visitar sua antiga casa. Não havia voltado lá desde que seus pais se separaram, e a ideia de enfrentar aquele lugar cheio de memórias assustava. Mas sentia que precisava encarar aquele capítulo de sua vida para seguir em frente. Quando chegou à casa, sentiu um aperto no peito. Tudo parecia menor e mais desgastado do que ela lembrava. Entrou lentamente, observando cada detalhe: a mesa da cozinha onde sua mãe costumava preparar o jantar, o sofá onde seu pai lia o jornal, o quarto onde ela passava horas sozinha, desenhando. Sentou-se no chão do quarto, abraçando os joelhos, e permitiu-se sentir tudo o que havia reprimido por tantos anos. Chorou por todas as vezes que se sentiu invisível, por todas as palavras que engoliu, por todas as emoções que guardou dentro de si. Mas, ao mesmo tempo, sentiu algo novo, uma sensação de compaixão por aquela menina que ela havia sido. Percebeu que, na época, não havia outra maneira de lidar com a dor. Aquela menina havia feito o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E agora, Laura podia oferecer a si mesma o amor e a validação que aquela menina nunca recebeu. Ao sair da casa, Laura sentiu-se diferente. Mais leve, de alguma forma. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. O silêncio dentro dela ainda existia, mas agora ele começava a ganhar forma, através de palavras, cores, sons e conexões. E, talvez, esse fosse o primeiro passo para transformar aquele grito interior em algo belo. De volta ao apartamento, Laura abriu seu caderno e escreveu uma frase simples, mas poderosa: "Minha voz importa." Era uma promessa para si mesma, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ela merecia ser ouvida.
Meses se passaram desde aquele dia em que Laura visitou sua antiga casa. O tempo parecia ter acelerado e desacelerado ao mesmo tempo, os dias eram longos, mas os meses voavam. Ela continuava frequentando as sessões de terapia, escrevendo poemas, pintando telas e conversando com Gabriel sobre suas descobertas. Cada pequena ação que tomava era como um tijolo retirado da muralha que ela mesma havia construído ao longo dos anos. Ainda havia momentos de dor intensa, ainda havia dias em que o silêncio dentro dela parecia gritar tão alto que ecoava em seus ouvidos. Mas algo fundamental havia mudado. Laura agora sabia que não estava sozinha. Seu caderno de anotações, que antes era apenas uma coleção de pensamentos dispersos, começou a ganhar forma. Os poemas que escrevia, cheios de emoções cruas e vulneráveis, começaram a se conectar uns aos outros, formando uma narrativa coesa. Era como se cada palavra fosse um pedaço de sua alma colocada no papel, e juntas, essas palavras contavam a história de uma mulher que lutava para encontrar sua voz em meio ao caos do mundo. Laura percebeu que aquilo poderia ser mais do que um diário pessoal. Poderia ser algo maior. Com o apoio de Gabriel, ela decidiu transformar seus escritos em um livro. Não era uma decisão fácil, expor suas feridas ao mundo exigia coragem que ela nem sempre sentia que tinha. Mas algo dentro dela insistia: se isso ajudar apenas uma pessoa a se sentir menos sozinha, valerá a pena. Então, ela começou a trabalhar na organização dos textos, revisando cada poema, ajustando cada frase até que tudo soasse autêntico e verdadeiro. Enquanto preparava o livro, Laura também começou a experimentar novas formas de expressão. Decidiu combinar suas palavras com imagens, criando colagens e pinturas que complementavam os temas de seus poemas. Algumas ilustrações eram abstratas, outras detalhadas, mas todas carregavam a mesma energia emocional que transbordava de suas palavras. Gabriel sugeriu que ela realizasse uma exposição combinando suas artes visuais com trechos do livro, e Laura aceitou a ideia, mesmo que nervosa. A noite da inauguração chegou rapidamente. Laura estava ansiosa, mas também empolgada. O espaço onde a exposição seria realizada era um pequeno café cultural no centro da cidade, conhecido por abrigar eventos alternativos e independentes. As paredes estavam cobertas com suas pinturas e colagens, e mesas espalhadas pelo ambiente exibiam trechos de seus poemas impressos em folhas de papel artesanal. Havia luzes suaves penduradas no teto, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Laura caminhou pelo local antes da chegada dos convidados, observando cada detalhe. Sentia-se orgulhosa, mas também vulnerável. Sabia que estava prestes a compartilhar partes profundas de si mesma com estranhos, e isso a assustava. No entanto, também sentia uma sensação de liberdade crescente. Era como se, ao expor suas dores, ela estivesse finalmente permitindo que o grito interior encontrasse eco. Os primeiros convidados começaram a chegar: amigos, colegas de trabalho, artistas que conheceu no parque e até alguns familiares distantes que ela não via há anos. Laura cumprimentava cada pessoa com um sorriso nervoso, mas genuíno. Observava enquanto as pessoas paravam diante das telas e leiam os poemas. Alguns sorriam, outros pareciam refletir profundamente, e alguns até choravam. Um momento particularmente tocante aconteceu quando uma jovem se aproximou de Laura. Ela segurava um dos poemas intitulado O Silêncio que Grita, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca consegui explicar como me sinto, disse a jovem, com a voz trêmula. Mas isso é exatamente o que está dentro de mim. Como você conseguiu colocar em palavras? Laura ficou sem reação por um momento. Então, com a voz embargada, respondeu: eu só escrevi o que sentia. Acho que todos nós carregamos esses gritos dentro de nós, mesmo que não saibamos como expressá-los. Aquela interação repetiu-se várias vezes ao longo da noite. Pessoas de diferentes idades, origens e histórias de vida aproximavam-se de Laura para dizer que suas palavras e imagens haviam tocado algo profundo dentro delas. Alguns compartilhavam suas próprias lutas com o silêncio, outros falavam sobre como se sentiam invisíveis em suas vidas diárias. Laura percebeu que, ao abrir sua alma, estava criando espaço para que outras pessoas também pudessem se abrir.
No final da noite, Gabriel subiu ao pequeno palco improvisado e anunciou que Laura faria uma breve fala. Ela hesitou por um momento, mas então respirou fundo e caminhou até o microfone. Olhou para a multidão reunida, rostos desconhecidos, amigos queridos, pessoas que mal conhecia, e sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Quando eu era criança, ela começou, com a voz tremendo, eu achava que o silêncio era uma proteção. Uma maneira de evitar ser machucada ou rejeitada. Mas aprendi, ao longo dos anos, que o silêncio pode ser uma prisão. Ele pode sufocar quem somos, esconder nossas vozes e nos fazer sentir invisíveis. Ela fez uma pausa, engolindo o nó que crescia em sua garganta. Houve um tempo em que meu silêncio era tão forte que me sufocava. Eu sentia como se houvesse 1000 vozes gritando dentro de mim, mas nenhuma delas conseguia sair. Aprendi que, às vezes, a dor precisa de outra forma de sair, através de palavras, cores, sons. E aprendi que, mesmo no silêncio, nossas vozes podem ser ouvidas, basta encontrarmos a forma certa de expressá-las. Ao terminar, Laura olhou para a multidão e viu lágrimas em muitos rostos. Alguns aplaudiram, outros simplesmente assentiram com a cabeça, como se entendessem exatamente o que ela estava dizendo. Naquele momento, Laura sentiu algo que nunca havia sentido antes, conexão verdadeira. Não era apenas sobre ela, era sobre todos eles, sobre o poder de compartilhar dores e encontrar conforto na empatia. Após a exposição, Laura voltou para casa exausta, mas com uma sensação de paz que nunca havia experimentado. Sentou-se à mesa da cozinha, folheando o caderno onde havia escrito tantas palavras ao longo dos meses. Em uma página quase no final, encontrou uma frase que havia rabiscado em um momento de clareza: o silêncio não é o oposto do grito. Às vezes, ele é o próprio grito. Ela sorriu, sentindo uma leveza que antes parecia impossível. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, que a jornada de cura nunca realmente terminava. Mas também sabia que tinha dado o primeiro passo, e que esse passo havia levado outras pessoas consigo. Nos meses seguintes, o livro de Laura foi publicado anonimamente, como ela havia planejado. Para sua surpresa, ele ganhou popularidade rapidamente, tocando corações de leitores que se identificavam com suas palavras. Muitos enviaram mensagens de agradecimento, dizendo que suas histórias os ajudaram a enfrentar seus próprios silêncios. Laura continuou a escrever, a pintar e a explorar novas formas de expressão, sempre lembrando-se de que sua voz importava. E assim, o grito dentro dela, aquele som que outrora parecia isolá-la do mundo, agora ecoava, conectando-a a outros que também buscavam ser ouvidos. Laura finalmente compreendeu que, mesmo no silêncio, há força. E que, quando encontramos coragem para gritar, podemos descobrir que há muitas vozes prontas para responder.